Muito boa noite, senhoras e senhores. São 8 horas e 3 minutos no estado do Mato Grosso, 9 horas e 3 minutos, horário de Brasília para São Paulo, que nos acompanham através das nossas afiliadas. Bem, hoje, dia 9 de setembro, ano 2024, e como nós tínhamos já anunciado, nós vamos executar 3 debates. O primeiro, tivemos ele nas dependências da CDL, onde tivemos a presença dos 2 candidatos que disputam a prefeitura do município de Alta Floresta. Então, marcado já para o dia 9 de setembro, o segundo debate é realizado pela Rede Rota Brasil de Comunicação. Hoje nós não temos a presença do candidato Chico Gamba, tá? E eu vou, antes da gente começar então os nossos trabalhos, eu vou ler aqui o ofício que recebemos da coligação Acelera Alta Floresta. Prezado representante, a coligação Acelera Alta Floresta, neste ato representando o candidato Chico Gamba, prefeito 44, comunica que não participará dos próximos debates eleitorais. Participando somente do que já foi realizado. Nosso objetivo foi discutir propostas concretas para o futuro de Alta Floresta, enquanto o candidato opositor optou por ataques pessoais e demonstrou falta de preparo emocional para uma discussão construtiva. Reafirmamos que nossa decisão está pautada em priorizar um ambiente político saudável, onde as propostas prevaleçam sobre ataques pessoais. Reiteramos nosso respeito aos nossos eleitores e acreditamos que eles merecem uma campanha focada em soluções reais. Por isso, decidimos concentrar nossos esforços nas entrevistas marcadas pela imprensa, onde Chico Gamba e Robson Quintino continuarão apresentando seu histórico de trabalho e seu plano de governo para o desenvolvimento de nossa cidade. Atenciosamente, representante da coligação Acelera Alta Floresta, Irene Duarte. Alta Floresta, 4 de setembro do ano de 2024, certo? Então, o documento está aqui, né? E nós vamos dar sequência àquilo que nós nos propusemos, a fazer a realização desses debates, para que a população possa ter o direito de ter mais tempo em conhecer um pouco mais a história de cada candidato e saber quais são as propostas, os projetos que tem no seu plano de governo para o município de Alta Floresta. Comigo, na bancada no dia de hoje, Douglas Arise, que vai fazer parte desse debate com o candidato Oliveira Dias. Douglas Arise, boa noite, meu querido. Boa noite, Caio. Boa noite a todos os ouvintes da Rede Rota. Boa noite ao candidato Oliveira Dias, né? Obrigado pela presença. E lastima a não participação do prefeito e candidato à reeleição Chico Gamba, até mesmo porque entendeu que democracia é exatamente isso. A gente tenta a todo custo levar à população o que cada um pensa, né, em prol do município de Alta Floresta. Se o objetivo é Alta Floresta, nós temos que discutir realmente Alta Floresta. Mas é um direito, né, que lhe cabe, então. E que nós, né, Douglas, vamos dar sequência aqui do que a gente se propôs à comunidade, não só de Alta Floresta, mas de todas as afiliadas que temos e dos municípios que nos acompanham através da 91.9 em Itaúba, da 88.5 em Paranaíta, da 88.5 em Nova Brasilândia, em 88.5 em Itiquira, em 104.1 no município de Peixoto de Azevedo, em 96.1 no município de Audiflama, em 100.7 em Rancharia, 88.9 em Bastos e 98.5 no município de São Joaquim da Barra, na Alta Mogiana, que está pegando fogo, na verdade, né? Candidato, em conversa com a sua assessoria, nós decidimos então, só pede para a produção me trazer a regra do debate e os temas, por favor. Pode pedir? O pessoal me trazer aqui então. Nós decidimos o seguinte, candidato, vamos dar sequência, não vamos estar fazendo sorteio de temas, né? Os temas já foram colocados para a sua assessoria, quando fizemos a primeira reunião, e decidimos que se o tempo for de 2 minutos, o senhor terá 4 minutos para cada resposta dos questionamentos que vão ser feitos aqui nesse 9 de setembro de 2024. Certo? A gente acertou isso com a sua assessoria, até para não ter que ter o candidato X, candidato B. Então, como o senhor está aqui conosco, a gente decidiu fazer dessa forma para que possamos aproveitar esse tempo que temos com o senhor aqui nos estúdios da Rádio Rota. Lembrando que você pode acompanhar através da 88.5 aqui no município de Alta Floresta e Paranaíta e Bapiacás, Nova Monte Verde, Carlinda, Nova Canaã,
e também através do YouTube você pode acompanhar também essa transmissão. Queremos bater o recorde da semana passada, do último debate, né? Quem sabe aí chegamos olha a minha petulância aqui, a 1 milhão de espectadores. Tem muita gente que está vendo quietinho ali, ficando, para saber o que está acontecendo, o que vai acontecer. Candidato, seja bem-vindo, boa sorte, obrigado por acreditar no nosso trabalho e estar dando essa oportunidade para a gente conhecer um pouco mais o trabalho que o senhor tem na sua cabeça para o município de Alta Floresta. Boa noite. Boa noite, Caio Calado, boa noite, Douglas Arize, boa noite à qualificada audiência da Rota FM. A gente mantém o nosso compromisso, que é de estar presente, por um compromisso que a gente firmou além da Rota FM, também com a população de Alta Floresta, estar presente em todo e qualquer debate. Afinal de contas, a gente está falando de um direito que é da população, dos eleitores. Então é um compromisso que eu vejo que vai além da questão da emissora, é um compromisso que nós temos que ter com a democracia e desta forma eu reitero isso aqui, que a gente não vai faltar com isso. A outra pontuação que eu também, se me permitem, após os meus cumprimentos aí à qualificada audiência, é deixar aqui os meus pedidos de desculpas por qualquer intercorrência, por qualquer situação, por qualquer falha com a Rota FM, que eventualmente tenha prejudicado o curso do debate. Se porventura, em algum momento, durante o debate, eu tenho compreensões diferentes do meu candidato concorrente, mas se em algum momento também eu o ofendi, eu deixei a desejar na condição de ser humano, ou se algo atingiu a sua honra, ou atingiu de alguma forma que eu ainda não tenha conhecimento, eu também quero deixar aqui os meus sinceros votos de desculpas. O objetivo da gente foi trazer uma postura pautada num debate sadio e num debate de propostas, né? A gente falou de Revitalize, falamos de educação, falamos de Produza, e é nessa linha que a gente pretende continuar caminhando, porque eu acredito que é isso que os eleitores merecem. Tá certo. Chamando a nossa produção, tudo certo aí? Para a gente começar então as nossas transmissões. Vamos lá. Muito bem. Nós temos aqui, candidato, as regras, certo? Então, Douglas, eu vou passar aqui as regras para a gente começar então já o nosso debate de hoje. Os temas são educação, saúde, agricultura, infraestrutura, turismo, cultura, esporte e lazer, certo? No primeiro bloco, candidato, o senhor responde a pergunta sempre por ordem de sorteio, formuladas pela direção da emissora, dentro dos temas propostos, com direito a 3 minutos para a resposta total de 4 perguntas, 2 destinadas a cada candidato, sem direito à réplica. Então, nesse exato momento, Douglas, nós vamos então fazer a pergunta ao senhor, e o senhor tem nesse exato momento 6 minutos para cada resposta assim, do tema, tá? No segundo bloco, cada candidato pergunta uma vez ao adversário por ordem de sorteio. Esse bloco a gente vai ter que eliminá-lo, né, em virtude, mas, porém, vamos usá-lo para que a gente possa conversar com o senhor também no segundo bloco. Terceiro bloco, total de 4 perguntas, sendo 2 destinadas a cada candidato dentro dos temas propostos, perguntando por ordem de sorteio e alternadamente. As entidades e os temas serão sorteados para a realização das perguntas entre os seus representantes e entidades da sociedade civil. Como nós não teremos, então, nós vamos dar sequência a essas perguntas e assim sucessivamente, certo? Os temas estão aqui, então vamos colocar os temas aqui então para que a gente possa dar sequência. Vamos fazer dessa maneira para que a gente não possa de repente sofrer algum tipo de crítica, porque não foi feito, foi combinado o sorteio, foi combinada a pergunta, então a gente vai dessa forma levando o nosso tempo. Então vamos lá então, deixa eu sortear aqui então, eu estou hoje a menina do sorteio, vamos lá. Infraestrutura, candidato. O senhor tem 6 minutos para falar sobre infraestrutura. Pode ser? Nesse meio tempo, Douglas, se você tiver alguma dúvida, você pode fazer também, tá certo? Beleza.
Tempo é com o senhor, candidato. 6 minutos. Obrigado. Um importantíssimo tema, principalmente visando o fato de que nós temos na infraestrutura uma expectativa muito grande. A Alta Floresta está em pleno desenvolvimento e se a gente pecar em obras infraestruturantes, nós vamos barrar o desenvolvimento de Alta Floresta. O projeto Alta Floresta Quer Mais, que é o carro-chefe, né? O projeto piloto aí do plano de governo de Oliveira Dias e Celso Bevilacqua, é um projeto que visa preparar a Alta Floresta para 200 mil habitantes, preparar essa cidade para o futuro. Quando a gente fala de infraestrutura, a gente está falando de uma marginalização ali, com urbanização da MT 208 para facilitar o fluxo de veículos e evitar um caos que está prestes a acontecer, tendo em vista os investimentos do Estado recente em toda a região. Ponte do Rio ali no município de Cotriguaçu, do Rio Juruena, a MT 325 rumo a Juara, a própria 010 que já tem projeto em vista para asfaltamento, a própria 325 rumo ao nosso Rio Telespires aqui no Porto de Areia. Então, se não for feito nada no quesito MT 208, e se nós não pensarmos agora, aproveitando o ensejo e tratarmos com um prolongamento do nosso núcleo urbano, pegando ali do residencial Betel, e ao invés de pensar num espaço limitado, pensar avante, já aproveitar e considerar o núcleo urbano, o zoneamento urbano, estender isso, visando o futuro para frente da Brasil Tropical Pisos, ali para frente do Motel Miragem, a gente pode, de repente, não ter outra chance de futuramente corrigir esse erro. A perimetral é algo que também nos preocupa, um pouco aliviada agora com a obra do Estado atrás dos bairros Araras, Boa Nova. Com certeza vai tirar um fluxo pesado da perimetral, aquele asfaltamento feito pelo governo do Estado. Mas a gente precisa dar continuidade. Nós temos uma primeira norte lá em cima, onde vai para o Aterro ou para o Porto de Areia, naquele cruzamento, que a gente precisa ligar o bairro Vila Nova até o novo asfalto, para que essa marginalização ela realmente dê esse tom para a Alta Floresta, de deixá-la propícia a esses veículos. E, sobretudo, pensar que a perimetral Rogério Silva não é mais uma perimetral. Ela não cumpre mais o papel de uma perimetral. Ela já virou uma avenida, uma das principais da cidade de Alta Floresta, e precisa ser duplicada. Não tem outro caminho ali. E a gente sabe o quão complexo é, o quão delicado é esse tema, porque você afeta e mexe na vida de muita gente ali, é preciso corrigir muitos erros, mas Alta Floresta é composta por pessoas ordeiras, por pessoas que têm o mesmo interesse, ver essa cidade crescer. E eu tenho certeza que com diálogo, eu tenho convicção de que com especialidade técnica, nós conseguimos aí dirimir qualquer aresta, parar qualquer aresta que eventualmente tenha nessa perimetral. Mas a gente precisa reforçar os investimentos. Mobilidade urbana, todo esse quesito de fluxo de veículo, de engenharia de tráfego, a gente precisa tratar com uma certa seriedade. Se tratando de infraestrutura ainda, é importante falar de algo que é um tema bem atual. A carência, nós estamos numa crise hídrica já prevista pelas condições climáticas que já eram esperadas. Nós tivemos sinais o ano passado de que a rede de água não suportaria e nós estamos tendo falhas corrigidas e custando muito caro para a Alta Floresta. Asfaltos novos sendo quebrados para serem refeitos, redes de escoamento de água, a própria rede de água mesmo, de abastecimento de água. A gente tem que fazer coisas mais planejadas para que não seja necessário levar tanto prejuízo assim. E não sei se o pessoal de casa tem o conhecimento pleno disso, mas nós estamos tendo o nosso crescimento limitado pela falta de extensão da rede de água em Alta Floresta. Ou seja, novos empreendimentos, novos loteamentos estão impedidos de serem homologados hoje no município, porque a rede não está tendo condições de ser estendida a esses moradores, inclusive com causas mais graves. Nós temos loteamentos que são recentes e que não recebem esse investimento, o que é preocupante, porque nós não podemos barrar o crescimento de um município em virtude de algo que é uma situação básica. Nós estamos falando de um serviço essencial. O abastecimento de água é essencial à nossa população. Precisamos rever esse contrato feito com a concessionária responsável pelo serviço. Ao invés de oferecer a ela constantes aumentos de tarifa, como foi feito, a gente precisa encontrar mecanismos para cobrar dela a real entrega daquilo que ela se propôs, e precisamos ter uma fiscalização eficaz em cima disso.
para evitar que a população pague a duras penas o que está acontecendo, né? Tudo isso é infraestrutura, tudo isso é muito importante. Nós estamos no município de 9.000 quilômetros quadrados, são quase 3.000 quilômetros de estradas para dar conta. Se a gente não definir uma patrulha urbana, uma patrulha rural decente, nós haveremos de ter aí algumas dificuldades para manter essas estradas e conservação da onde já está asfaltado na zona urbana. O senhor tem um minuto. Obrigado. Então podem contar com o plano de governo do 22, tá? Podem contar com Oliveira Dias e Celso Bevilacqua nesse quesito. Nós vamos trabalhar com uma máquina enxuta e vamos reforçar os investimentos visando economicidade, viabilidade da nossa economia e preparar esse município para o crescimento que está por vir. Tá certo. Vamos então ao segundo tema, Douglas, pode ser? Pode. Né? Porque como ele respondeu em 6 minutos, ele usou o espaço do outro candidato, então nós não vamos fazer uma pergunta baseada nesse mesmo tema para ele. Pode ser? Pode. Pode ser então. Então vamos lá então para o segundo tema aqui. Vamos lá. Douglas Arise. Turismo. O turismo a gente já vem falando muito sobre turismo, né? O município de Alta Floresta, não só município, vamos tratar como região, né? Porque quando você fala em turismo, você não pode tratar especificamente do município, e sim de uma região. O trabalho é regional. Nós temos aqui uma riqueza espetacular. Nós temos a cidade de Alta Floresta e as cidades vizinhas. Nós temos a natureza foi tão maravilhosa, Deus foi tão maravilhoso conosco, que cada 1.000 metros que você anda, você vê um córrego, um rio, né? Regiões maravilhosas, lindíssimas. Uma região extremamente rica hidricamente. Temos uma fauna e uma flora espetacular. Não estou falando única e exclusivamente que esse é o único caminho do turismo. Também o caminho do turismo são inúmeros caminhos. O turismo comercial, turismo de todo tipo a gente pode fazer. Mas o que Oliveira Dias e a equipe, né, preparam para o turismo de Alta Floresta para dar essa alavancada, não só no município, mas na região toda? O que é a base para o turismo da cidade começar a deslanchar? Seu tempo, candidato. Obrigado. A base, por incrível que pareça, está relacionada completamente no tema anterior, na infraestrutura. Ter um município preparado para tal é importantíssimo. A gente precisa enxergar possibilidades. Eu sou fruto do turismo em Alta Floresta. Eu sou fruto do turismo educacional. Ou seja, eu cheguei por conta da condição de polo educacional que a Alta Floresta tinha em 2004, me apaixonei por essa cidade e cá estou eu, 20 anos depois, tentando contribuir. A gente já tem de serviços prestados pela paixão, pelo amor que eu peguei a essa gente, pelo amor que eu peguei a essa cidade. Então, a gente tem turismo de negócios, que é uma alavanca para a rede hoteleira, para a rede de gastronomia. E conversando dias atrás com uma pessoa ligada ao setor do agronegócio, ele me falava que quando ele recebe alguém que vai entrar numa rede de negócios com ele, o que mais faz falta em Alta Floresta é uma estrutura no município. Mais estrutura na rede hoteleira mesmo, e esse pessoal não tem condições, está sem condições de reforçar o seu investimento em virtude das condições que o município se encontra. Condições, por exemplo, quando a gente fala de gastronomia, a gente tem que lembrar de constantes blitz que estão acontecendo e estão na contramão do real propósito, me desculpe a palavra, mas ferrando com a vida do comerciante noturno, e isso afeta o turismo. E os roteiros que você bem lembrou, dada a nossa diversidade ecológica, e colocando os municípios circunvizinhos aqui, a gente precisa lembrar que quem ganha com o turismo é a Alta Floresta. O aeroporto é aqui, os turistas chegam em Alta Floresta, só nos falta inteligência para definir um roteiro turístico, para pensar no caminho desse roteiro turístico. Nós temos ponto turístico aqui que recebe gente de todo lugar do mundo, e que o caminho até ele, a Prefeitura Municipal não consegue manter uma limpeza numa vicinal para passar uma boa impressão, para vender uma boa imagem. Ou seja, o empreendimento está contribuindo, mas não está recebendo por aquilo que está contribuindo. A gente não tem uma casa do turista ali às margens do aeroporto Oswaldo Marques Dias para receber o nosso turista, para que ele se deslumbre com as belezas que a Alta Floresta tem e quais as séries de possibilidades que ele também pode se deparar aqui. De repente ele vem com um foco específico, mas ali ele decide vir outras vezes ou até estender o prazo que vai ficar aqui para conhecer outros locais. Falta
essa junção, sabe? Falta esse diálogo, falta fazer uma coisa mais integrada para que a Alta Floresta aumente as suas possibilidades. Agora, por que eu comentei que isso está interligado totalmente à questão de infraestrutura no tema anterior? Você não pode ter um turista que, quando ele chegar na cidade, ele vai ver 2 garis correndo na frente, jogando lixo para a rua fora, fazendo aquele montão de lixo enquanto a cidade está funcionando, cachorro rasgando, água da chuva carregando, o caminhão passando, pegando aquele lixo, espremendo na frente do restaurante que o turista está, descendo aquele chorume, uma limpeza sendo feita num horário comercial, com as calçadas todas ocupadas pelos veículos, com sopradores, gerando resíduos na frente de uma panificadora, arrastando bags para as avenidas afora. Essa imagem, tudo isso é muito negativo para a Alta Floresta. E tudo isso passa uma mensagem. Então nós precisamos organizar a nossa casa internamente, precisamos corrigir todas essas falhas que têm acontecido. Isso não condiz mais com a postura de um município que é polo, que é protagonista num cenário de mais de 300 mil habitantes. Nós precisamos mudar isso e, a partir daí, investir na venda da imagem de Alta Floresta para Mato Grosso, para o Brasil, investir no turismo também local, para que as pessoas daqui tenham conhecimento dos potenciais que a Alta Floresta tem, porque eu sei que tem muita gente em casa, por exemplo, que nunca conheceu a Fazenda Nacan, que nunca esteve no Parque Cristalino. E tem o desejo, não há um fomento, não há um trabalho para fortalecer esse roteiro turístico e para incluir a população de Alta Floresta, para que ela própria se prepare, aprenda, se qualifique para receber os nossos turistas. Nós ainda somos uma população muito mal treinada, nós não temos preparo algum, com raríssimas exceções daqueles que são especialistas na área, guias turísticos e outros. A nossa população ela não é preparada para receber turismo e não é culpa dela. É porque faltam oportunidades, faltam trabalhos nesse sentido. E o turismo é algo que eu acredito muito, porque é um dinheiro real que vem de fora e é injetado na economia de Alta Floresta. E é uma porta aberta para negócios, é uma porta aberta para investimentos industriais, para atrair indústrias para cá, é uma porta aberta para uma série de correntes econômicas que vão ser fortalecidas com a pujança do nome de Alta Floresta. Eu quero o nome de Alta Floresta igual eu vi o nome de Sinop na Times Square, nos Estados Unidos, em Nova York. Eu quero o nome de Alta Floresta avante, do tamanho que realmente a Alta Floresta é. É essa visão que a gente traz. Eu acredito que todos nós ganharemos e ganharemos muito com isso. São 8 horas e 26 minutos, Douglas Arias. Vamos então partir para o segundo bloco, certo? O segundo bloco, cada candidato pergunta uma vez ao adversário por ordem de sorteio. Nesse caso, nós temos somente a sua presença, então não vamos ter o sorteio, é óbvio, né? Mas o senhor terá direito a 4 minutos, certo? Na sua resposta. A pergunta que será feita por Douglas Arias e, nesse caso, por mim também. Então o senhor tem 4 minutos para responder a próxima pergunta no próximo tema, certo? Certo. Douglas Arias, vamos lá? Vamos lá. Vamos lá então. Candidato. Plano de governo, esporte. O que tem no plano de governo para o esporte em Alta Floresta, já que tanto representou aqui esse município, motocross, por exemplo, futebol, por exemplo, vôlei, por exemplo, enfim. O que tem no plano de governo para o esporte no município de Alta Floresta, caso o senhor seja vencedor? Eu quero iniciar a resposta parabenizando já os karatecas de Alta Floresta pela conquista recente a nível nacional e que nos enche de orgulho, trazendo bons resultados, e parabenizar o trabalho de toda a equipe em nome do professor Leandro Aleixo. E a exemplo desta modalidade, deste treinador, quantos outros que alavancam na nossa cidade. Está aí o voleibol de Alta Floresta com uma grande pujança, e o que eu quero para as outras modalidades é a mesma visibilidade que o voleibol tem tido, e tem tido por justiça, tem tido pelo merecimento, pelo fruto do trabalho. A gente quer também dar às outras modalidades as mesmas chances, o mesmo nível de investimento que o voleibol tem recebido em Alta Floresta, equiparar esses investimentos para que essas modalidades ganhem a atenção. Estrutura do complexo esportivo, tratar com respeito às nossas estruturas municipais, os espaços e pontos esportivos que temos, e principalmente não permitir que falte fomento
nos eventos esportivos. Não permitir que falte transporte aos atletas e nem permitir humilhações dos nossos atletas quando estes forem representar a nossa cidade. Nós temos a condição de oferecer uma estrutura, uma viabilidade tremenda para os nossos atletas. É inconcebível que os atletas se humilhem na porta dos comércios, já tão surrados com seus encargos tributários, para poder patrocinar, porque nem todos conseguem se enquadrar num projeto existente do INSS-QN, que é excelente, mas que muitas vezes, dada a velocidade, a quantidade de eventos que os nossos atletas participam, muitas vezes não se enquadra a realidade deles. E acaba a gente caindo naquela tradicional busca por patrocínio para os atletas se locomoverem. Poxa vida, quem é o mais interessado em um atleta ir para uma disputa a nível de estado e a nível federal, se não o próprio município que será representado por ele? E não é tão difícil assim a gente adquirir novos ônibus para isso, para oferecer essa viabilidade, para oferecer um transporte digno para os nossos atletas, para dar a eles uma visibilidade de verdadeiros astros do nosso esporte. Nós não podemos permitir mais que Alta Floresta não tenha um time de futebol profissional, um time de futsal profissional, nós não tenhamos estruturas, principalmente nas modalidades mais pujantes, sabe, do esporte, basquete, handebol. A gente vê a quantidade, a riqueza esportiva que nós temos, mas nós ainda contrastamos tudo isso com a falta de respeito. E nesse sentido, basta a gente ver como que essa realidade poderia ser diferente. Nosso orçamento, ele é muito mal organizado. Nós temos uma condição orçamentária que possibilita, e aí eu faço aqui, trouxe até uma anotação para essa condição, em se tratando da nossa Secretaria de Esporte, só para você ter uma ideia, nós temos... Só tem um minuto, candidato. Obrigado. Nós temos uma Secretaria de Esportes com 9 milhões por ano, 9 milhões de orçamento. Nós temos um gabinete que gasta 13 milhões, tem um orçamento de 13 milhões por ano. Ou seja, só o gabinete atual, do atual prefeito, ele é mais do que o orçamento da Câmara Municipal, que a Câmara gasta para manter 13 vereadores e seus assessores e toda a estrutura administrativa. E se a gente for para uma secretaria de governo, isso piora. Esses números de 13 sobem para 22 milhões. Então, se a gente economizar nesses palácios internos, a gente vai conseguir dar visibilidade e respeito para aqueles que verdadeiramente alavancam o nosso município, a exemplo dos nossos atletas. Agora nós temos o seguinte, Douglas, agora seria a pergunta, né, de um candidato para o outro. Nesse caso, você tem alguma pergunta para fazer para o candidato nesse momento? No esporte ou em qualquer área? Pode ser em qualquer tema agora. Olha, eu separei algumas coisas que eu gostaria de, até com base em tudo que o Oliveira falou, eu acho que é importante a gente discutir, né? Estamos falando de Alta Floresta. Primeiro, vamos a dados oficiais. Nós temos aí, segundo o IBGE, 58.613 habitantes. Isso são oficiais. Aí tem agora uma estimativa já publicada no IBGE, que eu estava checando aqui agora, 61.291. Estimativa, mas essa estimativa não serve para nada. O que vale é os 58.613. O Oliveira falou a respeito, me desculpa ter chamado de Oliveira, eu acho meio sem graça, candidato Oliveira, candidato lá. Os conheço, né? A gente conhece todo mundo, a gente tem o prazer de morar em Alta Floresta, é amigo de todo mundo, então, né, acho que fica um troço mais próximo com todos. Eu vi você falando a respeito de projetar a Alta Floresta, programar a Alta Floresta ao longo de um período para uma população de 200 mil. É óbvio que quando se trata de infraestrutura, que foi o tema que eu estava citando quando se disse isso, né, que eu concordo plenamente contigo, o que sempre faltou em Alta Floresta, não menosprezando nenhum prefeito que passou, fique bem claro isso. Cada um com as suas possibilidades, cada um com os seus pensamentos, né? Mas o que sempre faltou em Alta Floresta foi um projeto de futuro, sempre, isso é indiscutível. Tanto é que você faz um negócio hoje, quebra amanhã, faz hoje, quebra amanhã, faz hoje, quebra amanhã, nada definitivo, tudo desse tipo. Como se preparar um município para 200 mil habitantes e hoje nós temos 58.613, os nossos recursos vêm com base nesse aqui, desse 58, né? Se nós temos uma população hoje, a gente sabe que a nossa população hoje passa de 70 mil, eu particularmente acho que em torno de 75, 80 mil, eu particularmente acho, até com base na saúde, com base na educação, você vai fazendo
com base no Detran, você vai fazendo alguns encontros e você dá uma projeção. Eu particularmente acho isso. Mas oficialmente 58.603. Como projetar um município para o futuro com uma arrecadação que nós temos hoje? Com o dinheiro que nós temos hoje? Com relação ao fundo de participação que nós temos hoje? O que falta? É dinheiro ou falta realmente utilizar melhor o dinheiro? Posso responder? Claro. Vamos lá, então. Obrigado pela pergunta, Douglas. O que falta é a gente otimizar os recursos. E você foi muito feliz quando você pontuou o respeito a todos aqueles que passaram pelo Poder Executivo. Tem da minha parte também o respeito. Acho que ninguém vai lá para passar vergonha, ninguém vai lá para fazer vergonha nos seus amigos, na sua família. E eu sou capaz de te dizer e reconheço também, e isso até no próprio prefeito atual, eu acho que todo mundo que chega ali chega com vontade de dar o seu melhor, né? O que eu chamo a atenção é a condição que o candidato tem de colocar suas ideias em prática. Então a população ela precisa, e é por isso que a gente apoia um projeto de inovação política. Isso tem tudo a ver. Não basta eu ter boas ideias, eu preciso ter a condição para aplicar essas boas ideias. Veja, nós estamos de novo apresentando uma chapa pura, o prefeito, o vice, meu vice é Celso Bevilacqua, 16 candidatos a vereadores, de novo com a mesma ideia de 2016, quando fui candidato pela primeira vez. É uma condição oportuna para a Alta Floresta ter uma máquina enxuta, onde os compromissos partidários não ameaçarão a futura administração, onde nós chegaremos ao Poder Executivo devendo, Douglas, para você, para sua família, devendo para você que me ouve agora na Rota FM, devendo para sua família e não para partidos políticos, sem fatiar a prefeitura. Essa é a chance que nós temos de colocar gente que entende de educação na educação, gente que entende da saúde na saúde, na obras não é diferente, na infraestrutura não é diferente. Não é tão difícil assim, porque o orçamento do município, nós pegamos um contraste aí de 2021 para 2024, note a discrepância do que nós temos de orçamento para o que nós temos de realidade, na prática, no dia a dia para o cidadão altaflorestense. O atual governo, ele pegou um orçamento de 161 milhões, deixados na era pelo ex-prefeito Aziel Bezerra. Hoje, ele executa um orçamento para 2024 de 393 milhões de reais, com previsão para o ano que vem superior, já na casa dos 400 milhões. Ou seja, eu estou falando de mais de 2 alta-florestas dentro de uma só, se comparado ao primeiro ano de seu governo. Cadê essa segunda alta-floresta? Cadê esse dobro de investimento? Onde está indo todo esse dinheiro? Ele está sendo mal aplicado. E note que eu não estou fazendo aqui acusação, distante de mim. Eu estou dizendo de uma gestão disso, de otimizar esse recurso para que nós saibamos aplicar ele naquilo que é definitivo e não paliativo, naquilo que é próprio e não locado. Não vai funcionar esse município com a sede da Secretaria de Educação usando o prédio do cartório da La Riva. Não vai funcionar esse município quando nós abrimos mão de usar um prédio próprio que foi construído para funcionar uma UPA e deixá-lo sem os investimentos de correções técnicas e alugar um prédio por R$80 mil ao mês. Essa conta ela não vai bater nunca. Então nós precisamos ser mais inteligentes, principalmente o desperdício. Eu citei aqui Secretaria de Governo, 22 milhões ao ano. Citei aqui o próprio gabinete do atual prefeito com um orçamento de 13 milhões de reais. É muito dinheiro, nós temos muita gente na ponta passando apuro. Hoje eu percorri ruas de Alta Floresta, ali na Travessa L5, no setor do Bento, no Cidade Bela, e ainda precisa de asfalto. 50 segundos. A gente precisa correr contra o tempo para preparar esse município e atrair indústrias para cá, para que a gente atraia a mão de obra, para que a gente atraia novos empreendimentos e novas oportunidades. Vamos então ao terceiro bloco. Nesse bloco nós teremos os convidados e sorteados da sociedade civil fazendo pergunta aos candidatos. Seriam 4 perguntas, né? Se no caso, como nós tivemos 2 entidades no último debate, nós vamos usar esse mesmo balanço. Pode ser, candidato? Pode. 2 entidades representadas aqui pelos apresentadores, onde o senhor terá direito a 180 segundos, no caso 3 minutos para a resposta, no total, certo? Seriam 90 segundos para cada candidato, então são 180, seriam 3 minutos, ok? Ok? Vamos lá. Sempre destinado dentro dos nossos temas que nós temos, então eu vou puxar os temas aqui e a gente vai debater em cima disso. Tivemos a visita do nosso caloroso Anderson Mariotti. Vamos falar sobre o agronegócio
Uma pergunta será sobre o agronegócio e a outra nós voltamos à infraestrutura, certo? Ok? Certo. Então tá, eu quero falar sobre infraestrutura. Pode ser, Douglas Arize? Vamos lá. E deixamos o agro com Vossa Excelência? Pode ser? Então tá, infraestrutura. Candidato, eu percebi que o senhor falou muito sobre o trânsito, o crescimento. Eu queria que o senhor falasse sobre a segurança no trânsito, sobre o que pode ser feito para mais qualidade, mais segurança no trânsito de Alta Floresta. Isso é claro que tem muito a ver com infraestrutura. O senhor tem 180 segundos para essa resposta. Veja bem, hoje o trânsito ele funciona como uma diretoria, está atrelado à infraestrutura. A gente precisa dar ao trânsito a especialidade dele. Criar uma engenharia de tráfego para pensar fluxo de veículos, visando evitar algumas situações acidentais, alguns custos, despesas que nós temos até na saúde por conta dessa questão do trânsito. Precisamos ter uma engenharia de trânsito que esteja preparada também para que nós facilitemos a vida e a rotina do altoflorestense, ampliarmos o efetivo de uma guarda municipal que está fragilizada, né? Alguns falam assim, Oliveira, você vai ampliar a guarda municipal de trânsito para a guarda municipal? Não, acho que a Alta Floresta merece os dois. A Alta Floresta merece a guarda de trânsito e a Alta Floresta merece uma outra corporação que é a guarda municipal futuramente. Está na hora da gente começar a discutir isso, sim, mas essa ampliação nesse primeiro momento é da guarda municipal de trânsito, que está definhando por falta de valorização. Nossos agentes, eles deixaram o posto porque passaram em concursos da Polícia Militar, da Polícia Penal, do Detran. E a nossa guarda ela veio definhando e nós não temos mais uma condição de oferecer essa segurança a qual você se refere. Uma medida simples de valorização. Nós tivemos o Copom, o posto ali da C, desocupado pela Polícia Militar recente, né? E a Prefeitura não sabe o que fazer com aquele... Eu não vou chamar de elefante branco, porque de fato faltava espaço, é um espaço pequeno. Mas nós poderíamos ter dado uma visibilidade para o serviço 153 ali. Nós poderíamos ter deixado aquilo ali, aquele espaço, continuar como uma referência de segurança. E se a gente consegue colocar a guarda de trânsito ali, a gente já mantém esse clima de segurança e não dá asa para a gente mal intencionado ficar tirando sarro da cara do povo de Alta Floresta, ficar soltando foguete porque fechou o Copom. Isso tudo aconteceu no nosso município. A gente não pode dar asa para quem está mal intencionado, para quem está indo na contramão da nossa segurança em Alta Floresta. Seu tempo. Acabou? Sim, senhor. Ok. Douglas Arize, agronegócio. O agronegócio é tanta coisa, né, pra gente falar, né? O tempo é tão curto, mas o agronegócio é o seguinte, o cidadão que está ali na zona rural, esse que produz, esse que mantém, né, a economia, não só do Mato Grosso, mas mantém a economia brasileira, 30% do PIB brasileiro é gerado pelo agronegócio, que por sua vez não tem valor, né? Não para nós, mas principalmente para o governo federal atual. Hoje a gente vê uma discrepância em tratamento, em tudo, né? Mas com relação ao município, o agronegócio ele pede muito pouco. Ponte, bueiro, estrada boa. É isso que ele pede, é o mínimo que pede. E também é uma preocupação que os próximos gestores têm que ter com relação à inversão de caminho. Né? Lá na década de 60, 70, 80, 90, até 2000, podemos falar assim que houve o pessoal da zona rural indo para a cidade. Agora o caminho inverteu. Agora tem muita gente indo da cidade para a zona rural. Pensa nisso também. O que fazer, né, para agradar ou para dar condição de trabalho mínima para o pessoal do agronegócio? Vamos lá. Em se tratando das pontes, estradas, nós temos um cronograma que é executado desde a era do ex-prefeito Aziel Bezerra, que continua executado por este atual governo e que nós queremos fechar esse cronograma de trabalho. Nós vamos dar continuidade, se possível, acelerar esse processo, que é a substituição de pontes de madeira e bueiros por galerias de concreto. Esse é um cronograma que é um exemplo de como o município planejou algo a longo prazo e vem cumprindo, independente de quem passou pelo governo. Então nós queremos fechar esse cronograma logo, para a gente partir para outros tipos de investimento, e isso vai ser fechado nos nossos 4 anos de governo, sendo assim a população entendendo e elegendo a gente, né? Eu tenho uma liberdade, um conforto muito grande de falar de agronegócio, porque eu acredito que a maior demonstração da importância que eu dou ao agronegócio é o próprio convite estendido por alguém do agronegócio.
para ser o meu vice-prefeito. Eu tenho a liberdade de falar do nome de Celso Bevilacqua como uma pessoa que é referência nisso, como uma pessoa referência na realização da Expo Alta, que ele deixou bem claro em uma entrevista nessa mesma emissora, que voltará e envolveu o meu nome nisso, porque eu assino embaixo, foi um compromisso mútuo que nós fizemos quando ele assumiu esse compromisso, trazer a Expo Alta para valorizar o agronegócio. Nós temos uma Tecnoalta que precisa continuar como feira tecnológica, que terá o recurso, que terá investimento e apoio da prefeitura reforçado no nosso governo, mas nós vamos trazer uma festa popular para ampliar o calendário de eventos que fomentam o agronegócio, dar visibilidade, colocar o nosso agro numa vitrine. E foi esse o meu objetivo, em colocar alguém da área na condição de vice. Note, o atual governo perdeu o apoio do setor produtivo, perdeu o apoio dos produtores, justamente porque não se convenceu que era hora de valorizar esse segmento nesse momento. A gente fez isso para corrigir essa injustiça. Ok. Como diz aqui o terceiro bloco, então nós temos ainda mais 2 perguntas para fazer ao senhor candidato. Certo? Ainda continuando, o candidato no tema infraestrutura. Concessionária Via Brasil, trevo de acesso principal à cidade de Alta Floresta. O que tem nesse plano de governo? Olha, primeiro que a gente precisa entender que a concessionária tem suas obrigações e há uma quebra de cláusula contratual. Ponto. Isso é uma coisa que a gente ou resolve no jurídico ou faz-se a obra e pede-se ressarcimento depois, porque quem está na ponta não tem nada a ver com isso. E precisa-se nesse momento a preservação da vida, focar na preservação da vida. Nós vamos perder muitas vidas nessa MT-208 se nós não acordarmos para a vida, se nós não percebermos que é necessário a gente ter um investimento aí reforçado. O trevo, não só no trevo São Cristóvão, no trevo ali da Perimetral, Rogério Silva, nós temos uma falha técnica detectada, não por mim, mas por pessoas que têm experiência na área, numa rotatória que está sendo feita na MT-325 ali rumo ao Porto de Areia, né? Há pessoas entendidas da área que questionam a possibilidade de acidentes ali com veículos de carga por dificuldades em efetuar uma frenagem numa baixada. Então, de repente, faltou pensar em algo dessa natureza. Agora, a Alta Floresta discute a urbanização da MT-208 e aguarda para isso um projeto da AMM, Associação Mato Grossense dos Municípios. Nós pagamos mais de R$30 mil de mensalidades, exatos 32 mil para a AMM, mas nós não podemos ficar refém da AMM para a elaboração de um projeto. Nós temos que ter condições dentro da prefeitura de produzir projetos por hora, para a gente dar uma celeridade nisso, não ficar travado. Até porque uma associação presidida por um prefeito lá de Primavera do Leste, eu quero crer que no patamar aí da importância, das prioridades, Alta Floresta não esteja na ponta, não esteja no primeiro lugar das suas prioridades. Então nós precisamos perder essa dependência, precisamos ser mais autossuficientes e caminhar com pernas próprias. Nós acreditamos que a receita do município tem, com otimização, com uma máquina enxuta, condições da gente reforçar esse investimento, sim. Fora a boa relação com bancadas, né, estaduais e federais que a gente terá. Douglas Arise. Eu também vou me ater à concessão, né? A concessão do momento, né? Do momento, digo-se de passagem, não tão do momento, né? Águas de Alta Floresta. Por que eu vou falar isso? Eu, na época, era vereador quando a gente votou essa concessão, né? Era municipal e a gente terceirizou. Só que lá no contrato inicial previa algumas coisas que nunca foram cumpridas, né? Sem contar qualidade, aumento e tal. Mas uma coisa que sempre me chamou muita atenção, além de tudo, né, que hoje eles não se prepararam para o futuro, e sem discutir, o crescimento da Alta Floresta hoje é gigantesco, tanto é que está aí bairros e mais bairros, quase que todo dia aparecendo e água, e não tem realmente nem para abastecer o que já tinha, imagine com essa projeção de crescimento. Mas o que me chama muita atenção é assim, nós temos uma taxa de esgoto de 90%. Né? Essa taxa de esgoto de 90% ela era prevista nos primeiros 10 anos. Por quê? Porque todo esse dinheiro aqui iria para fazer investimentos exatamente de ampliação de rede e tudo mais. E depois, gradativamente, conforme os anos fossem passando, ela ia caindo até o patamar normal de taxa de esgoto, em torno de 40%. Isso, por mais vezes que foi reclamado, nunca se deram o trabalho de checar, de mudar toda essa realidade e cobrar os investimentos que deveriam ter sido feitos e não foram. O que o Oliveira Dias pensa a respeito da Águas de Alta Floresta, dessa concessão que passou da hora em termos de qualidade de se cobrar?
com relação ao esgoto, está no plano municipal de saneamento básico. E isso não se questiona fora de época, se questiona na época adequada. Ou seja, nós precisamos cumprir metas e estamos muito atrasados em alguns quesitos. Sobre a questão da concessão da água, é importante lembrar que hoje a gente vive uma crise hídrica prevista, principalmente com agravos na condição climática. Lembra, dona de casa, lembra, meu senhor, pai de família, quando a água chegava amarela, quando a água chegava com borra preta na sua torneira no ano passado? Era um sinal de que nós não suportaríamos outro período da seca. Lembra quando seus uniformes, meus caros açougueiros, meus caros amigos padeiros, você enfermeiro que veste o seu uniforme branco, quantos uniformes você perdeu no ano passado por conta da água manchada, da água com excesso de ferro, ou fosse lá a questão química que fosse? Aquilo era um sinal de que a coisa já não estava bem e de que diante de qualquer desnivelamento da condição climática, nós teríamos e sofreríamos uma crise hídrica. Bingo! Aconteceu o sinal no ano passado e aconteceu de fato a crise hídrica nesse ano. Agora, vamos lá. Para mim está errado o simples fato da concessionária não entregar o produto a qual ela se comprometeu a entregar. O que a concessionária tem que entregar? Água. E água, ela é transparente, ela é pura, ela precisa ter condição de ser potável. Tratada, né? Se porventura você está recebendo qualquer coisa diferente disso, você está recebendo qualquer coisa menos água. Isso basta para provar que a concessionária não está cumprindo com o seu papel. No nosso governo eu deixei bem claro, ou a concessionária cumpre ou nós rasgamos o contrato e começamos tudo outra vez. Não tem meio termo, porque eu não posso deixar a dona de casa pagar uma pena que ela não merece. A gente tem que saber que o contribuinte é assunto sério e ele está pagando por algo que ele não está recebendo. Ele está pagando até por bolhas de vento na encanação. Isso é um absurdo o que acontece hoje em Alta Floresta. E não permitir aumento da tarifa, porque não é só da rede de esgoto. Nós tivemos 2 aumentos concedidos pelo atual prefeito, logo após a pandemia, consecutivamente, na tarifa de religamento da água, de irrigação da água. Ou seja, isso é inconcebível. Uma concessionária que não está prestando serviço na excelência, você desperdiça as únicas cartas que você tem na manga para poder forçar ela a fazer e deixa o povo a ver navios. Vamos dar sequência então na pergunta livre, né? Em cima do tema. Deixa eu sortear aqui, Douglas Arice. Educação, Douglas Arice, com você. Educação não é um problema, né? Educação é um problema. Eu vou me referir apenas a uma área da educação, né? Porque são tantas áreas também, a gente não tem muito tempo para isso. Mas creches, eu vejo um gargalo violento com relação às creches. As creches, elas atendem meio período, né? Isso muitas vezes os pais que precisam trabalhar o dia inteiro, porque hoje em dia é assim, a gente tem que entender que os pais precisam trabalhar, né? E o município não está oferecendo o tempo necessário, não está oferecendo as vagas necessárias, porque eu acho que são milhares de pessoas que estão na lista de espera aí com relação às creches. É um tumulto toda vez. O que fazer com relação a isso? Eu vou até fazer uma justiça a você mesmo, Douglas, porque eu tenho certeza que a sua convicção em relação à educação é diferente, foi só o jeito de você colocar. Ela não é problema, ela é a solução. Não, sim. Né? Com certeza. É um problema que tem, né? Sim, é um problema hoje que a gente precisa enfrentar de cabeça erguida. Claro. Como filho de 2 professores, eu vivi de berço os processos de ensino-aprendizagem. Eu sou filho de 2 pedagogos, então eu sei da importância da educação na minha vida e na vida de qualquer pessoa para a sua formação. Podem ter certeza que quando se refere à educação, a primeira tarefa de casa, a primeira coisa que o Oliveira pensa, a valorização de uma classe profissional que ainda não recebe no mesmo patamar do seu merecimento. O pagamento do mínimo, que é o piso salarial que essa gente pede. E veja, essa gente que é responsável pela formação de tanta gente, pela formação de todas as outras profissões e que infelizmente é desmerecida, com baixos salários, onde se discute pagamento do mínimo. Isso é um absurdo. Nós precisamos, pelo contrário, caminhar para pagar o teto ao professor e não o piso ao professor, porque é de uma importância significativa. Então começamos da valorização da classe. Sem discutir a valorização dos professores, a gente não consegue seguir adiante para pensar nos demais. Agora, foram retiradas vagas de período integral das creches recentemente. Nós precisamos recuperar essas vagas e precisamos ampliar a rede e prepará-la.
Temos uma área ali nas redondezas do Jardim Almeida Prado, com aquele loteamento Buritis ali, que é o Europa, o Ipiranga e agora o Eldorado, onde foi feito de novo sem planejamento, sem pensar nos impactos educacionais que sofreríamos. Nós tínhamos uma escola em vista ali, Ariosto da Riva, que foi centro de um escândalo, e aquela área acabou ficando descoberta demais na área educacional, principalmente no ensino infantil. Nós precisamos buscar uma saída urgente, construir uma escola ali, uma escola municipal de ensino infantil, tá? E ampliar as vagas de tempo integral, para a gente garantir uma educação decente às nossas crianças e cumprir não só aquilo que é obrigatório, mas aquilo que também vai atender a mamãe, para que ela incremente a renda lá na casa dela, aquilo que vai atender o papai, de saber que ele vai trabalhar e voltar para casa e o seu filho teve um tratamento digno. Ainda sobre educação, candidato, eu vou bater nessa tecla de educação. Um dos grandes gargalos de Alta Floresta sempre foi o transporte, onde a gente tem a infelicidade de ver um pai, uma mãe e uma criança no meio desse transporte. Aí você pergunta, eu digo porque eu fiz algumas reportagens com relação a isso na época que trabalhava com o jornalismo na época, né? Mas eu não tenho outro jeito, Caio, eu só tenho esse jeito. Eu só tenho condição de ter um veículo e ninguém faz nada por nós. Também sei que a Constituição parece que não permite isso. Existe alguma coisa no seu plano de governo com relação a essa comodidade para o pai e para a mãe? Nem que seja uma creche no bairro, alguma coisa nesse sentido, candidato? Existe inclusive a possibilidade de extensão de um programa específico para um transporte urbano. O que muito se discute hoje, fala-se numa lenda de que há uma proibição nos modos normais que um ônibus que transporta a criança da zona rural para a zona urbana passe num determinado bairro e ofereça essas vagas de um bairro ao outro. Mas se você criar um programa onde a Câmara Municipal assim entenda e tendo estrutura para isso, você consegue fazer um transporte urbano do transporte escolar, uma versão urbana do transporte escolar. Isso tem dificultado a vida de muitos pais por aí, porque seus filhos não têm essa condição. E na maioria das vezes é porque o município entende que não há condições para a compra de ônibus. Eu vou de novo bater na tecla dos gastos desnecessários. Eu vou de novo lá na Secretaria de Governo, que gasta 22 milhões, que tem um orçamento para administrar de 22 bilhões disponível. Sabe quantos ônibus escolares, em média, dá para comprar com esse recurso? Só para o senhor que está em casa, para a senhora que está em casa, mais de 80 ônibus escolares. Então, a gente precisa prestar muita atenção nos ralos do poder público. Não é onde o dinheiro está sendo roubado, porque eu não tenho prova disso e eu não posso assim afirmar. Mas é onde há desvio de finalidade ou há uma perca de prioridade, sabe? Perca de noção de prioridade. A gente precisa ser mais inteligente na administração desse orçamento. Então, o município tem toda a condição de melhorar e reforçar o transporte escolar e toda a condição, inclusive, de construir novas creches aí e fazer a cobertura adequada para essas crianças receberem esse ensino e terem a garantia de que terão um ambiente saudável, climatizado e não o que aconteceu na Jardim das Flores, que está até hoje sem uma climatização adequada depois de tanta luta daquela comunidade, para que a gente não tenha desgostos de querer futuramente culpar uma diretora por uma pane elétrica que aconteceu numa creche, como aconteceu com a professora Cléia Rodrigues, diretora da creche Laura Vicunha, uma cena emblemática e inesquecível para todos nós. Então nós precisamos corrigir as coisas para evitar outras piores, né, situações desastrosas que infelizmente se tornaram a marca do governo atual. Douglas Arise, saúde. O senhor tem 2 minutos para essa resposta, tá, candidato? Ok. Saúde. Saúde. Como diz Oliveira, né? Tudo passa pela saúde, como passa pela educação, né? Porque a gente fala muito, né? Educação e saúde são os temas principais. As duas têm uma importância significativa. Né? Um dá o conhecimento e faz você se tornar alguém, né? E a saúde te mantém vivo. Então, e nós temos um problema gravíssimo em Alta Floresta com relação à saúde. Primeiro, eu até diria que na rede particular a gente está bem servido, mas na rede pública a gente está extremamente mal servido. O município passando por dificuldade, com uma UPA que não era UPA, que virou PAN, que hoje foi para uma estrutura maior, locada, que nem você mesmo disse anteriormente. Mas temos problemas também com relação à gestão da saúde a nível de estado. Nós temos um hospital regional que não atende ninguém, que é uma verdadeira vergonha. Pessoas do município de Alta Floresta, com um consórcio que tem aqui, sendo mandadas para outros municípios para fazer exames os mais simples possíveis, e acaba saindo extremamente mais caro para o município do que se fizesse aqui, se estivesse aqui. Então eu realmente não consigo entender o que se passa, né, nisso tudo da saúde.
o que fazer para garantir pelo menos o mínimo de uma saúde digna para a população? A conta não fecha quando se refere a consórcio, né? A gente precisa rever os parâmetros desse consórcio e o que pode estar por trás de tudo isso. Em se tratando de saúde, nós temos uma pasta com o segundo maior orçamento na administração municipal. A primeira é a própria educação, com um orçamento de 77 bilhões, e a saúde ela vem aí na casa dos seus 57 bilhões para serem administrados. Vou de novo bater na tecla do servidor profissional. Vou de novo falar da valorização. Você não consegue, eu não consigo oferecer saúde a uma população se eu não sou capaz de oferecer saúde aos próprios profissionais da saúde. Se eu não sou capaz de oferecer a eles a condição de trabalho. Sabe? A gente não tem um levantamento certo e um número exato de quantos profissionais da saúde estão doentes, Douglas. Doentes, com doenças inclusive mentais, emocionalmente abalados pela pressão, pelo estresse do dia a dia, da rotina, pela falta de condição para poder oferecer um tratamento digno e carregar aquele sentimento de culpa, que queira ou não, quem é técnico e apaixonado e leva a profissão como um sacerdócio, acaba absorvendo para si um sentimento de culpa. Isso causa um trauma, causa consequências emocionais a esses profissionais. Então é preciso tratá-los com carinho, com eles tratar os demais, com eles tratar o nosso povo. Então, nós temos o CAESP, que é o Centro de Atenção Exclusiva ao Servidor Público. É um programa que nasceu no meu coração em 2016 ainda. Eu volto ele nesse plano de governo, que vai servir para todas as pastas, não só para a saúde, mas também para os profissionais da saúde. Na saúde, nós queremos restabelecer a Policlínica 24 horas na Cidade Alta, a UPA no seu devido lugar na perimetral, porque nós estamos pagando R$80 mil ao mês. Essa conta ela chega a casa de 960 mil por ano. No final do meu eventual mandato, se o povo assim entender e me conceder essa honra, nós teremos quase 4 milhões a serem usados aí para uma locação. A gente faz uma revolução dentro daquele prédio da UPA da perimetral. Dá para readequar portas, corredores e fazer o que tem que ser feito e garantir um investimento definitivo para a cidade de Alta Floresta economizar nos anos vindouros, que nem vai ser no meu governo. Outros governos colherão esse fruto, e sonhar com a retomada do hospital municipal, com uma maternidade que priorize partos humanizados a todas as mulheres, já que o hospital regional vai ter uma nova sede. A gente precisa se preparar para receber o hospital municipal que está para cair nas nossas mãos. Vamos dando sequência, lazer. Lazer. Tema interessante, lazer, né? Interessante. Candidato, lazer no município de Alta Floresta. Fazer o quê para termos o lazer? Qual que é a sua proposta? O senhor tem 2 minutos. Lazer é uma condição preventiva na área da saúde, né? É uma qualidade de vida. Quando a gente fala de lazer, a gente está falando de qualidade de vida. E aí, um sonho da gente, e eu preciso bater nessa tecla, porque me machuca muito ver os nossos parques, que são potenciais para isso, em Alta Floresta, atendendo interesses internacionais, atendendo interesses da Amazon Lab em Alta Floresta, que era até de tempos atrás presidida pelo agora candidato a vice-prefeito, o senhor Robson Quintino, ex-secretário de governo. Nós precisamos acabar com os interesses internacionais no nosso governo. Aquela Agenda 2030, ela vai ser aniquilada, ela vai ser rasgada. A gente não aceita pautas globalistas que querem barrar o desenvolvimento da nossa gente. Nós não vamos aceitar pautas que querem fechar os nossos parques para interesses internacionais em detrimento de abri-los à população e termos aqui uma condição como temos em Lucas do Rio Verde, que eu já fui passear várias vezes lá. É ser ingrato com o povo. A gente vê uma população tendo que se deslocar de um bairro periférico, porque eu morei 11 anos em bairro periférico até recentemente, inclusive tenho orgulho disso, não tenho vergonha, pelo contrário, lugar adorável para se morar, mas nós precisamos estender aquarelas para toda a cidade de Alta Floresta e não ter só lá um ponto de lazer. A população tem que andar 27 quilômetros para ir num rio porque não tem opção aqui. A nossa juventude, que não tem opção de lazer nos finais de semana, num sábado à tarde, e ficam aí ociosos, perdidos, sem saber exatamente onde ir, ou se arriscando muitas vezes sem uma habilitação, sem uma condição para ir a outros municípios, como Paranaíta.
e a gente perder para um município como Paranaíta. A pauta de lazer, quando se refere a parques ecológicos, atendendo interesses da Agenda 2030, que é de um glóbulo administrativo interno da Prefeitura. Nós temos pessoas ligadas ao governo que estão atoladas até o pescoço nessa Agenda 2030 e que deveriam ter construído as chamadas praças inteligentes para atender dinheiro da Alemanha, para atender interesses internacionais. E a praça inteligente que eles têm como modelo é aquilo que eles fizeram ali na Parque das Capivaras. Eu convido a todos a ir lá, olhar o exemplo de inteligência, conferir na placa, inclusive o timbre da Agenda 2030, que defende aborto, que defende linguagem neutra, que defende ideologia de gênero. E tudo isso está enrustido em temas amplos, genéricos, verdadeiras pegadinhas. Né? Porque o mal ele não vem com má aparência, ele vem revestido, bem trajado, com uma carinha bonita, com um sorriso lindo no rosto. Douglas Arize, quer continuar nesse assunto ou vamos partir para outro tema? Porque quando... Não, eu acho que todo assunto é importante, né, Caio? A gente tem tanta coisa para falar, né? Mas você está com cultura na mão. Né? Cultura, que tem a ver com lazer, que tem a ver com esporte, tem a ver com educação, cultura. Tudo é interligado, né? Na verdade, tudo é interligado. Uma coisa puxa outra, que puxa outra, que puxa outra, é assim que funciona. Né? Questão da cultura de Alta Floresta, eu falo com muita propriedade, porque, poxa, moro aqui desde que a cidade iniciou, né? Fundador dos fundadores, eu poderia até falar assim. 76, até hoje a gente chegou aqui do nada. Pois vovô Smurf sou eu. E ver tudo que a Alta Floresta se tornou, lógico, cresceu, desenvolveu maravilhosamente, mas a gente vê que determinadas coisas poderiam ter sido feitas de formas diferentes e dado um resultado muito melhor para a população. A cultura do município de Alta Floresta já foi muito grande, muito valorizada a nível de mundo até, né? Reconhecida por vários, né? E hoje você vê que estão tentando resgatar isso aos poucos, mas eu acho que o processo é muito lento. A gente não pode perder conquistas. Conquistas não, você pode ganhar buscar novas conquistas, mas perder jamais. Então acho que cultura, realmente a gente precisa resgatar essa cultura que já foi um dia espetacular. Pois é. E cultura não é só festa, né? Não é só farra. Não. Inclusive, não é só farra de dinheiro público. Com 1.800.000, e note, quando eu falo de 1.800.000, eu estou falando de quase 2 milhões de reais destinados a enfeites natalinos. Isso não é cultura. Cultura vai além disso. Cultura é um direito, o acesso à cultura é um direito constitucional, é uma garantia que a população brasileira tem, né, e que nós precisamos dar o devido respeito. Nossos artistas em Alta Floresta são verdadeiros heróis, e aí eu faço aqui uma analogia ao que eu falei dos atletas no esporte. Dar a eles o mesmo fomento em eventos, valorizar os pontos culturais de Alta Floresta. Nós temos uma turma que trabalha muito bem cultura aqui em Alta Floresta, que não tem a sua valorização. Nós não temos um transporte para levar os caras para uma apresentação teatral em outro município aqui, voltado à cultura. Nós temos pontos culturais com vida própria, porque não recebem do município o apoio e leva nas costas o nome de Alta Floresta. Então a gente precisa, por que não pensar no modelo de cultura itinerante para estender o acesso à cultura aos bairros, aos pontos culturais que a gente pode inclusive construir junto com a população nos bairros, para estender esse avanço cultural às pessoas também que estão aí de repente morando em um bairro de IDH baixo, em condições que de repente dificultam, dada a falta de transportes e outros intempéries, acessar aqui o centro cultural que fica no centro da cidade. Então, se a gente não enxergar a cultura como um item essencial para a vida humana, para a evolução do ser humano e os perigos que rodeiam o tema cultura, a gente corre um risco enorme, enorme, né? Então, cultura é tudo. Cultura é civismo. Cultura é você ter uma população que valorize a sua praça cívica. Vamos revitalizar a praça cívica, vamos criar um calendário de eventos, e todo evento cívico a gente faz na praça cívica. Todo evento com um aspecto mais cultural, de questão folclórica, a gente faz na Praça da Cultura. Assim a gente mantém os dois ambientes saudáveis, a gente mantém a economia dos dois ambientes pujante, fomentada nos comércios ali nas proximidades. O seu tempo, candidato. Agora nós estamos com 9h06. Nós vamos então para o quinto bloco, onde cada candidato tem 3 minutos para as suas considerações finais. Então, candidato, o senhor terá 6 minutos para fazer as suas considerações, se é livre, o tema é livre, né? O senhor pode usar esses 6 minutos da forma que o senhor quiser, deixando claro para o senhor que não vamos tratar de propostas.
de propostas, exclusivamente para que que o senhor possa, apresentar as suas propostas e convencer a população que o senhor é a melhor opção para o município de Alta Floresta. O senhor tem 6 minutos a partir de agora. Quando a gente pede desculpa uma vez, a gente não precisa ficar reforçando isso, né? Mas o que era para ser um debate hoje de ideias, um debate de propostas, acabou prejudicado pela ausência do atual prefeito, que também está candidato à reeleição. Eu quero reforçar meu pedido de desculpas ao público da Rota FM, reforçar meu pedido de desculpas ao prefeito municipal, se porventura eu deixei a desejar em algo que tenha ofendido a sua honra, tenha de certa maneira o atingido. Eu repito aqui que não foi esse o propósito. Eu acredito que o propósito de um debate é realmente ter também os seus momentos de pressões, porque isso muito se assemelha às pressões que um político sofre no seu cotidiano, na sua rotina. Então eu chamo a atenção da população também para essas reações, porque essas reações elas também falam muito. Elas falam muito como um prefeito se comporta diante de uma situação que o tensa nas relações interpolíticas com o Estado, com a Câmara Federal, com Brasília. E lembre-se, ninguém que é grande é omisso. Guarde essa frase no seu coração. Ninguém que é grande é omisso. Então, eu estou preparado porque aconteça o que acontecer, ainda que me contrarie, eu não vou deixar a Alta Floresta na mão, eu não vou deixar de representar a Alta Floresta, de defender os seus interesses, eu não vou deixar de estar pronto para representar a cidade como um executivo, como um gestor do nosso município, e podem ter certeza que eu não abandonarei o barco, eu não deixarei à deriva uma população de quase 60 mil habitantes, segundo o IBGE. Eu não deixarei você de casa nos piores momentos à deriva. Eu fico até o último instante em sua defesa. Chama atenção para a condição, você que ouve nesse momento esse debate, você que acompanha pelas redes sociais, não é tão somente sobre as ideias, sobre as propostas, mas se elas são aplicáveis. E aí a gente precisa entender que a condição partidária, a condição estrutural política diz muito a respeito. Eu volto a dizer, nós estamos numa chapa pura, porque eu quero chegar ao governo, Douglas, Caio, caro ouvinte da Rota, eu quero chegar ao governo devendo para você. Eu não quero chegar ao governo devendo para partidos. Eu não quero chegar no 1º de janeiro e ter uma prefeitura fatiada, com os acordos já comprometendo as secretarias. Eu quero montar um quadro técnico, eu quero fazer gestão de pessoas. Eu sinto na pele a dor do povo há quase 20 anos. Eu não tenho uma escola que eu não tenha estado, não tenho um posto de saúde que eu já não tenha visitado. Sei quais não estão inscritos no programa de saúde da família, sei quais são as ruas. Agora, no fim de semana, estive na feira, um rapaz falou para mim, Oliveira, eu moro ali atrás da Peixaria São Pedro, e ele ficou espantado com a minha reação, porque eu falei, na rua Carlos Augusto Brito de Barros? Ele falou, Falei, precisamos resolver aquele problema do buraco lá no final da rua. Eu tenho conhecimento, eu conheço essa cidade como a palma da minha mão, eu conheço o campo como a palma da minha mão, mas o mais importante, eu sei onde estão as pessoas que resolverão os problemas. E nada vai me atrapalhar de elencar o melhor time de secretários que a Alta Floresta teve. É por isso que eu estou indo de novo, 8 anos depois, chapa pura, sem compromisso com partidos, mas com você de casa. Se você acredita no nosso projeto, se você acredita nas nossas ideias, que é possível fazer de Oliveira Dias não só um nome, mas um projeto pujante que esteja focado em preparar esse município para 200 mil habitantes, venha somar com a gente. Nós estamos à disposição com o número 22 no dia 6 de outubro. Eu gostaria muito que você me desse essa oportunidade. E gostaria muito que juntos nós construiremos um projeto a longo prazo para 15 anos fazer desse município o melhor município do estado de Mato Grosso. Nós temos metas políticas. A meta política é 3 prefeitos eleitos em 8 anos, 1 deputado federal e 2 estaduais em 10 anos. Isso é extremamente possível e isso já afirma aqui o compromisso do Oliveira Dias de não ser candidato à reeleição se for eleito prefeito. Já deixar o campo aberto, eu gostaria muito que o meu sucessor também não fosse candidato à reeleição, porque esse é o projeto original do PL de Alta Floresta, do Oliveira Dias, do projeto Alta Floresta Quer Mais, com o Dr. Celso Bevilacqua. E o primeiro representante, pelo menos a nível de estado, nós já o elegeremos agora, em 2026, genuinamente altaflorestense, pessoa que sinta na pele as nossas dores e que saiba da nossa rotina. Mas nós vamos lançar já uma dobradinha, um federal e um estadual por Alta Floresta, e vocês vão ter o prefeito Oliveira Dias agarrado numa campanha eleitoral para eleger alguém daqui.
Esse é o compromisso que eu faço e cumprirei o meu mandato de 1º de janeiro do próximo ano a 31 de dezembro do ano de 2028. Eu quero me entregar exclusivamente ao meu mandato, quero me dedicar exclusivamente a governar a Alta Floresta e implantar um modelo de gestão. Sai o Oliveira, vem Douglas, vem uma mulher, passe por lá e dê continuidade a um plano de Estado e não de governo, para que a gente possa, depois de 15 anos, Caio, sonhar com vice-governador, sonhar com suplência de Senado, elevar o nível. Muito obrigado a todos, obrigado à Rota FM, obrigado a você que ouviu esse debate, que quebrou um pouquinho a configuração aqui. Foi uma honra falar diretamente com você. Obrigado pela oportunidade. E eu gostaria, para encerrar, dizer uma frase: Alta Floresta é do Senhor Jesus. Amém. 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 Nunca subestime a inteligência do ser humano. Douglas Aris, para finalizar. Eu acho que é assim, né? A gente agradece a participação do Oliveira, até porque é extremamente importante, né? A gente está discutindo a nossa cidade. Eu acho que toda vez que a gente vai fazer qualquer coisa, a gente tem que discutir a nossa cidade. Indiferente, todo mundo tem suas ideias, cada um pensa de uma forma, cada um pensa de outra forma, indiferente. Eu acho que tem que existir uma palavrinha mais chamada respeito. A gente tem que evoluir e crescer com respeito, né? Isso é indiscutível. E a Alta Floresta precisa ser discutida. A Alta Floresta foi muito abandonada em termos de discussão, muito ego, muita coisa pessoal e nada no coletivo, nada no conjunto. Então acho que o que nós precisamos realmente é que a Alta Floresta seja olhada dessa forma, né? No coletivo, sem ego, né? A única paixão que a gente tem que ter é a nossa cidade. E é isso que a gente deseja através dessas entrevistas, né, Caio? Levar para a população o que cada um pensa, né? A pena, volto a repetir, uma pena. Né? Esperamos que mude de opinião, né? Que mude de ideia no último dia 4, porque vamos fazer o debate sim de qualquer maneira. E que mude de ideia, que possa apresentar as suas propostas e que possa hoje ter sentido que tudo pode ter um recomeço, não é verdade? Claro. Grande abraço, atenção, Rede. A partir de agora, então, segue a programação normal da Rede Rota Brasil de Comunicação. Um grande abraço, obrigado pelo carinho da audiência. E amanhã estamos de volta às 10 horas da manhã no Atualidades e temos a entrevista com um candidato bioto à prefeitura do município de Itambu. Um abraço e até lá, tenham todos uma boa noite. Vem aí, eu amo você. 9h14. A sua rádio na palma da sua mão. WhatsApp